Olá pessoal, eu sou o Gloob, seu professor online da cadeira de cálculo ou métodos numéricos. Antes, peço aí pessoal que subscreva o seu canal. Hoje vamos aqui falar dos polinômios interpoladores usando o método de Lagrange. Como é que isso funciona? O exercício diz-nos o seguinte: dá-nos essa tabela ou esses pontos e diz, usando o polinômios interpoladores de Lagrange, ache o f de 1,50. Para tal, primeiro preciso gerar o meu polinômio interpolador para poder achar. Então, como é que acho o meu polinômio interpolador? A fórmula é o seguinte: diz-nos f de x será igual a x a f de x0 vezes o L0 do x mais o f do x1 vezes o L1 do x mais o f do x2 vezes o L2 de x mais o f de x3 vezes o L3 de x. Então, pessoal, sempre que quisermos gerar o nosso polinômio usando Lagrange, devemos contar quantos pontos temos para sabermos como é que será o nosso polinômio. Então, nós temos aqui esse x0, x1, x2 e x3. Por isso, geramos aqui até o L3, ou seja, o f de x3. Então, o f de x0 é este, 1,38. O f do x1 é este. O f do x2 é este. O f do x3 é este. O que me falta? Falta-me somente achar o L0 de x, ou seja, Lagrange da primeira ordem, Lagrange da segunda ordem e Lagrange da terceira ordem. Então, para fazermos isso, é simples. O Lagrange de 0 de x será igual a quê? A x menos o x1. Atenção, pessoal. Tratando-se do Lagrange de 0, você em cima não vai usar o ponto x0. Então, seguiremos, usaremos todos os outros pontos, fazendo a diferença com o meu x. Teremos aqui x menos 2 e x menos x3. Sobre, tratando-se de Lagrange de 0 ou L0, eu terei embaixo sempre o x0, a tirar o resto deles. X menos x1, x0 menos o x2 e x0 menos o x3. Teremos aqui o L1 de x. O que será? Sempre o x menos. Como estamos a falar do L1, não usaremos o x1 para os valores daqui do numerador. Então, teremos x menos x0, x menos o x2 e o x menos o x3. Sobre, no denominador é que usaremos o nosso x1. Teremos x1 menos o x0, x1 menos o x2, x1 menos o x3. Para o nosso Lagrange da segunda ordem, teremos o quê? Aqui no numerador, sempre o x menos o x0, o x menos o x1. Então, o x2 não irá entrar, pois estamos a tratar do Lagrange da segunda ordem. Teremos aqui o x menos o x3. Sobre, embaixo é que já usaremos os valores do x2. x2 menos x0, x2 menos x1 e x2 menos o x3. E por fim, pessoal, teremos aqui o Lagrange
3, que será? Tratando-se da terceira ordem, nós não usaremos o x3. Teremos aqui o x menos o x0, o x menos o x1 e, por fim, x menos o x2 sobre o x3 menos o x0 vezes o x3 menos o x1 vezes o x3 menos o x2. Então, pessoal, é assim que funcionam as fórmulas para podermos achar os valores dos L, L0, L1, L2 e o L3. Para acharmos esses valores, é só muita atenção. Se for já usar L0, então no numerador não entrará o x0, mas farás a diferença do x com todos os outros pontos de x. Assim como no denominador passarás a usar o x0. Então terás o x0 menos os restantes valores. Assim farão também para os L1, L2 e o L3. Como é que a gente faz isso? É simples, somente temos que substituir os valores. Aqui o meu x0 já conhece, o meu x1 já conhecemos, o x2 também, tanto quanto para o x3. O que falta? Conhecermos o nosso valor do x. O que é o nosso valor do x? O nosso x é o nosso ponto a interpolar, ou seja, o nosso valor interpolador, que neste caso é este, f de x. Então nós teremos x é igual a 1,50, pois esse x é o nosso ponto interpolador. Então já temos tudo, agora é somente substituição. Como é que a gente faz? O x é 1,50. 1,5 menos x1, que é 1,44, vezes 1,5, que é o valor do x, menos o x2, que é 1,54, vezes o x, que é 1,5, menos o x3, que é 1,64. Tudo isto sobre o quê? O que é o meu x0? O meu x0 é 1,34. Eu terei aqui 1,34 menos o x1, que é 1,44, vezes 1,34, que é o meu x0, menos o x2, que é 1,54, vezes 1,34 menos 1,64, que é o valor do nosso x3. Então, com a ajuda da nossa calculadora, nós acharemos aqui para o numerador 0, teremos aqui 0,00336 sobre, para o numerador, vocês com a calculadora, sobre menos 0,006. Isto, por sua vez, será igual a menos 0,056. Então, faremos o mesmo para o Lagrange da primeira ordem, ou seja, L1, que será igual a quê? Qual é o meu valor do x? Sabemos que o x é o nosso ponto a interpolar, que é 1,5, menos o x0, 1,34, vezes 1,5 menos o x2, que é 1,54, vezes o x, que é 1,5 menos o x3, que é 1,64. Tudo isto dividido pelo x1, que é neste caso, qual é o valor de x1? 1,44.
teremos 1.44 menos o x0, que é 1.34, vezes o x1, que é 1.44, menos o x2, que é 1.54, vezes o nosso x, que é o mesmo valor, 1.44, menos o nosso x3, que é 1.64. Isto será igual, aí com a ajuda da nossa calculadora, teremos 0. As canetas não estão a ajudar muito, então teremos aqui 0,0000896 sobre, no denominador, também com a calculadora, encontraremos 0,002. E essa divisão será 0,448. Para acharmos os valores de L2, seguiremos o mesmo raciocínio. Já conhecemos os valores de x, de x0, x1, x2 e x3. Apenas iremos aqui seguir com a substituição na nossa fórmula. Teremos para o numerador, irão achar menos 0,01344 sobre menos 0,002. Isto que dará menos 0,672. Para o L3 também já conhecemos todos os pontos, somente trata-se da substituição. Irão encontrar para o numerador menos 0,00384 sobre, para o denominador, terão aqui 0,006. Isto será igual a menos 0,064. Então, pessoal, já temos aqui o valor de L1, L2, L3 e L4. Então, o que a gente precisa agora é substituir os valores na nossa fórmula para gerarmos o nosso polinômio interpolador. Como é que a gente vai fazer isso? Apenas substituindo os valores. Então vamos. Então, agora já temos todos os nossos valores de L. Vamos agora substituir na nossa fórmula. O L0, recapitulando, era este, o L1, L2 e L3. Então, nós queremos agora achar o F de 1.50. O que será igual? A F de x0, o x0 sendo 1,34, o F de x0 é 1,38, vezes o L0 menos 0,056, mais, pessoal, o F de x1 é este, 1,62, vezes o L1 é este, que é 0,448, mais o que? O F do x2, quanto é que é? 1,87, vezes o L2 menos 0,672, mais o nosso F de x3, que é 2,14, vezes o nosso L3, que é menos 0,064. Então, o nosso F de 1,50 será igual aí
usando a vossa calculadora para resolverem essa expressão algébrica, encontrarão ali um valor aproximadamente a 1,77. Este é o valor interpolar para o método de Lagrange. Para vocês verem que o valor está correto ou não, o critério é o mesmo. É só olhar o intervalo. 1,50 encontra-se entre 1,44 e 1,54 neste intervalo. Logo, o seu valor deve também constar neste intervalo de 1,62 a 1,87. E a gente encontrou 1,77. 1,77 está neste intervalo aqui. Logo, o meu valor está correto. Então, pessoal, este é o fim da nossa aula sobre polinômios interpoladores usando o método de Lagrange. Não se esqueçam, subscrevam-se ao canal e, se gostou do vídeo, dê lá um like, comente se tiver alguma dificuldade e nós estaremos sempre aí para poder ajudá-lo. Até mais!